Olá, Santa Cruz da Venerada, a paz, a graça e o poder de Deus seja com cada um de vocês. Já estamos no ar com mais um programa, A Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Logo, logo já se inicia o sábado do Senhor, então que você aproveite esse momento para se aproximar mais de Deus através do estudo da sua palavra, através da oração, através das boas ações, através da ida à igreja, do estudo da lição da escola sabatina. Enfim, se aproxime de Deus, porque logo, logo Ele vai retornar, mandar Jesus voltar para vir nos buscar. E enquanto esse dia não vem, ouça o nosso programa, aproveite cada uma da palavra que é dita aqui e não esqueça de se inscrever também no nosso canal no YouTube, Santa Cruz, Novo Tempo, Santa Cruz, aliás. Aproveite, faça sua inscrição, faça seu pedido de oração, seu pedido de música, sua sugestão. Lá estão nossos contatos, tanto o meu quanto também de Evandro. Fale conosco, que nós estamos aqui também para te ouvir. Conte também as bênçãos, um testemunho, um livramento, uma bênção especial, que nós estamos aqui para te ouvir, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Leal e apresento para vocês também Evandro Leal. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, Leila. Boa tarde. Boa a todos que estão nos ouvindo. Mais uma bênção, mais um programa estamos iniciando. Você já sabe, né? Bíblia na mão e Jesus no coração. No programa anterior, né, finalizamos Gálatas capítulo 6. Vai lá no canal no YouTube porque tem todos os capítulos de Gálatas para você ver na íntegra. E hoje vamos iniciar o livro de Efésios. Hoje tem muitas coisas a nos ensinar. São somente 23 versos, mas muito o que aprender. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, seja da sua casa, do seu trabalho, do seu sítio. Que Deus abençoe ricamente. E falando em ser abençoado, né? A gente sempre começa com louvor especial para acalentar nosso coração, para que preparemos o nosso coração para a mensagem entrar mais profundamente no nosso coração, Leila. Exatamente. Então a música é uma mensagem cantada, mensagem que vem dos céus. E nós vamos ouvir agora Adoradores 5, em que conta e encanta e fala na melodia de que Jesus realmente é tudo para nós. E em seguida teremos o resumo de hoje do capítulo 1 de Efésios com Revivados por sua palavra. Logo em seguida a gente volta para orar e começar a leitura da Bíblia. Então fica por aí que a gente volta já. Poder, o teu nome é perdão, o teu nome é esperança, o teu nome é justiça, o teu nome é vida, o teu nome é cura. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus é o
Esta é a voz da profecia. Qual a parte mais importante do corpo humano? O corpo humano é formado por vários órgãos. Cada órgão faz coisas diferentes e importantes para nossa sobrevivência. E quando eles trabalham juntos, em equilíbrio, nos sentimos saudáveis. Existem órgãos chamados de órgãos vitais. Sem eles não conseguimos viver. É o caso, por exemplo, do pulmão, responsável pelas trocas gasosas, do coração com a função de bombear o sangue através do corpo e do rim, que filtra o sangue, eliminando pela urina substâncias sem utilidade para o organismo. Tem também o intestino delgado. Este atua na digestão e absorção dos alimentos ingeridos, mantendo o corpo forte e saudável. Embora cada órgão tenha uma função específica, eles precisam de um maestro, o qual comanda todos eles. Este, então, é o órgão mais importante do corpo humano, pois ele é responsável por gerenciar tudo o que acontece. Estou me referindo ao cérebro, o comandante geral. Já que o cérebro está na cabeça, esta então é a parte mais importante do nosso corpo. Por esta razão é que o capacete é o equipamento de proteção mais usado. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo humano. Porém, ele deixa bem claro que a cabeça, a parte que comanda tudo, não pertence a nenhum ser humano. Ele atribuiu esta função a Cristo. A partir do verso 22 lemos: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Sabe, embora esta verdade pareça ser tão elementar, ela muitas vezes é esquecida por homens que querem tomar para si o controle da igreja. Líderes que se acham donos, querem controlar tudo e todos em nome da religião. Porém, vale lembrar que uma igreja, cuja cabeça principal é o ser humano, não pode ser considerada cristã. Cristianismo só existe quando Cristo é o centro das atenções. Ele deve ser o cabeça, o comandante e o guia. Ele deve ser a parte mais importante. Ele deve ser o primeiro, o maior, o melhor e o principal. Religião sem Cristo não é cristianismo. Afinal, um corpo sem cabeça pode até sobreviver por um tempo, mas está condenado à morte. Muito bem, já voltamos. Você ouviu aí o nome de Jesus, que é exaltado, que é santo, que é glorificado. E é isso que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida, através do nosso testemunho, da nossa voz, do nosso viver. E agora também nós vamos, a partir deste momento, vamos fazer a nossa leitura do livro de Efésios, mais uma carta em que nós vamos estudar que Paulo dirige agora aos Éfesos. Então eu convido você neste momento para baixar sua cabeça e onde você estiver, que a gente faça uma oração. Vamos orar? Pai querido, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez somos gratos a Ti por mais esse programa, por mais esse dia, pelas labutas que nós tivemos, pela semana que passou, e nós só temos que dizer muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. A petição que nós fazemos ao Senhor é o Senhor na nossa vida em todo momento, é o Teu Santo Espírito em nosso coração, transformando o nosso caráter, a nossa vida, em especial, uma bênção sem medida na vida de cada um que está nos ouvindo neste momento, através das redes sociais, através do rádio, mas que escute essa palavra de esperança, essa palavra de fé e que, acima de tudo, coloque em prática na sua vida. Eis a nossa oração. Esteja conosco e nesse programa mais uma vez. É o que nós te oramos e agradecemos no doce e eterno nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, caros ouvintes. Nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Efésios. Vamos aqui explanar um pouquinho o prefácio e a saudação de Paulo à igreja, tá? Esses dois versos aqui eu quero destacar alguns pontos muito importantes que também é para os nossos dias, tá bom? Versículo 1 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria só dar uma pausa nesses dois primeiros versos, que Paulo costuma
cumprimentar cada um dos seus irmãos, não importa aonde, mas com a graça e a paz, assim como eu faço com vocês quando a gente já faz a abertura do programa, né? Onde estão os santos? Onde estão realmente os santos de Deus? Como ele aqui está dizendo que ele é apóstolo de Cristo e pela vontade de Deus, ele dirige aos santos, nesse caso que vivem em Éfeso. Mas eu pergunto para você também, onde estão vivendo os santos dos nossos dias? É nas igrejas? É em casa? Onde? Paulo, gente, ele inicia algumas das suas epístolas com este tratamento, mesmo escrevendo a problemática igreja de Corinto, que foi marcada por enormes dificuldades, como nós já estudamos, onde teve divisões, heresias, mas o apóstolo Paulo sempre chama os seus membros de santos. Mas afinal de contas, gente, santos são o quê? O que são santos? Para esclarecer isso, nós vamos entender o que não é santo. Santo não é pessoa que já morreu e que teve uma vida alcançada de tamanha preeminência espiritual que merece esse título. É isso? Não. Sabe por quê? Mas vamos entrar um pouco na história. Segundo a igreja de Roma, Frei Galvão, que nasceu em 1739 e morreu em 1822, é o único santo nascido no Brasil. Ele foi canonizado em 2007. E de acordo com essa compreensão, para que alguém seja declarado santo, são necessários pelo menos 2 milagres confirmados. Também existe um longo e rigoroso, digamos assim, um script ou alguma atitude de conduta para que se determine se o candidato se qualifica para o título de santo. É isso que a Bíblia diz? Talvez nenhuma palavra bíblica tenha sofrido mais deformação do que a palavra santo. Mesmo no dicionário, gente, o vocábulo ele é definido como aplicável a uma pessoa oficialmente reconhecida por excelência moral. Mas o irônico é que as escrituras nada sabem a respeito dessa crendice religiosa. Apenas na pequena epístola aos Efésios, em 9 ocasiões, Paulo dirige aos seus leitores chamando-os de santos. Então observe, eles são santos mortos? Não, eles são santos vivos, não mortos. Apesar de outrora terem estado mortos espiritualmente nos delitos do pecado, mas santo aqui é uma pessoa viva. Também é evidente que eles jamais realizaram qualquer tipo de milagre, embora tenham experimentado o grande milagre da fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Então Paulo se dirige a todos aqueles pelo qual escreveu, a Éfeso, a Gálatas e a Corinto, como santos. E esses santos, primeiro ponto, estão vivos. Segundo ponto, esses santos que são membros da igreja não realizaram nenhum milagre. Então você está entendendo o que significa de fato ser santo? Nas escrituras, gente, as palavras hebraicas kadosh e kadesh, ou as gregas agios ou agiazo, elas ocorrem centenas de vezes sendo traduzidas como santo, santidade, santificação ou santificar. O significado básico desses termos é colocar de lado, é separar, colocar à parte para o uso de Deus e de seu serviço. Um objeto e instituição e pessoa tornam-se santos pelo fato de pertencerem a Deus e os seus propósitos. Agora ficou mais claro. Então, ser santo é ser separado. Mas para ser separado o quê? Para uso sagrado de Deus. Então, se uma pessoa é santa, ela tem que estar viva. Para essa pessoa viva, então fazer a obra de Deus. E uma pessoa morta não pode fazer a obra de Deus. Então, você que recebeu Jesus como seu Salvador foi separado para seu serviço. Então, nesse sentido, você é santo. Eu, Evandro, você que está na igreja, não importa a denominação, mas você está vivendo, você é uma pessoa viva, não faz milagres, mas você é uma pessoa santa porque está sendo separada para uso sagrado. Não importa onde você vive, em qualquer cidade ou no mundo, grande ou pequeno, estado, não interessa. Mas como você pretende viver diante dessa verdade revolucionária da Bíblia, de que eu e você somos chamados para ser santos? Então lembre-se sempre o seguinte: nós não avançamos para a santidade como se ela estivesse no futuro, mas nós avançamos para a santidade hoje. Então hoje eu e você devemos buscar a santificação em Cristo Jesus. Depois de uma introdução como essa, né, Evandro?
Só os 2 primeiros versos para ficar bem claro, gente, que às vezes a gente tem uma concepção um pouco distorcida do que a Bíblia diz. Então não vamos... Por isso que eu quis entrar nesse assunto de santidade, para ficar bem claro. Santo, gente, não é uma pessoa que morreu ou porque fez milagres, mas santo é eu e você que estamos sendo usados pelo poder de Deus para assim a sua obra ser concretizada aqui na terra. Mesmo que a gente não faça milagre, mas Deus está nos usando para ser milagres na vida da pessoa e principalmente trazendo a mensagem de salvação. Então, Leila, você frisou no santo, né, que significa justamente uma pessoa separada, né, para o trabalho de Cristo. Eu foco aqui nos fiéis, então. Quando Paulo aqui ele cita, né, aos santos e aos fiéis, ele está dizendo aos crentes também. Então, Paulo está dizendo o seguinte: aos santos e crentes em Cristo que estão na cidade de Éfeso, para aqueles que são separados para o trabalho de Cristo e cristãos, né? Paulo dá essa saudação para eles. Mas isso não quer dizer que a carta de Éfeso, né, o livro de Éfeso, seja só para os cristãos. Claro que não, é para todos, né? Mas a saudação aqui é para os santos e crentes. Vamos apenas umas curiosidades sobre a cidade de Éfeso. Ela foi construída mais ou menos 60 ao ano 62 depois de Cristo, né? Antes de Cristo, no caso. Paulo ele escreveu a carta de Éfeso durante a primeira vez que ele ficou preso em Roma, não é? É interessante que a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, era considerada até uma metrópole, uma cidade altamente filosófica, com cerca de 250 mil habitantes, né? Muita gente para um tempo, né? Foi construída antes de Cristo e foi destruída, né, depois de Cristo. Ela foi destruída no ano 129 depois de Cristo pelo rei Pérgamo, por causa que eram cobrados muitos altos impostos. É interessante que Paulo, ao passar por Éfeso, Paulo ficou em Éfeso 3 anos e ele também batizou muitas pessoas. Então, se você quiser ver na íntegra todos os acontecimentos históricos, né, o que é relatado, você vai em Atos 19. Ali é descrito muitos acontecimentos que aconteceu na cidade de Éfeso. A deusa que era cultuada era a deusa Diana, ou Ártemis, que era a deusa da fertilidade. Então era uma cidade altamente metropolitana, grande, gigantesca, focada na filosofia, nas artes, nas culturas. Era uma cidade em que tinha um teatro, né, para as pessoas ouvirem, que se chama Areópago, que comportava cerca de 25 mil pessoas. Olha só. Então imagina uma cidade do tempo ali de Cristo, né, do tempo de Paulo, uma cidade altamente grande. Podemos comparar com a população de Uricuri ou até maior, não é? Bem antes. Então percebe que era uma cidade bem grande, uma metrópole, né? Então consegue imaginar a dificuldade que Paulo passou ao pregar em uma cidade que era altamente grande, não tinha os recursos de pregação que é hoje, né? Tipo microfone, caixa de som e tudo mais. Era tudo, né, no gogó mesmo. Então, com esse contexto, a gente consegue ter mais um vislumbre, um pano de fundo a respeito sobre os livros de Efésio que vamos estudar, né, toda sexta-feira de agora em diante. Muito bem. Então vamos dar continuidade agora aos próximos versos desse capítulo, agora do 3, e nós vamos seguir até o 14, porque ele aqui é um contexto geral sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, que é o autor da nossa redenção. A música que nós ouvimos no início fala da adoração a Deus, que Deus é digno, mas também fala de Cristo, de Jesus, que Jesus é o Todo-Poderoso e voltará como Rei do Universo. E aqui então Paulo dá essa exaltação ao próprio Jesus. Acompanhe comigo o que diz a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui sim, Evandro, há o Santo dos Santos. Aqui sim é exaltado os santos dos santos, que é Jesus. Esse sim, gente, é o maior santo do universo. E ele não está morto, viu? E realizou muitos milagres. Cristo Jesus é exaltado aqui pela boca de Paulo, pelas palavras de Paulo, onde ele exalta as bênçãos de Deus que nos é concedida através de quem? Através de Cristo. Ele sim, Jesus, é o autor da nossa redenção. Aqui podemos analisar alguns pontos muito importantes, que é a respeito sobre o verso 4 e o verso 5, que se encaixa muito com o verso 11. Veja que no verso 4 e 5, Paulo aqui, ele fala a palavra predestinação, né? A gente tem que entender o sentido que Paulo usou no sentido de predestinação. Com todo respeito aos nossos irmãos que consideram a predestinação o ato de eu estar aqui na Terra e subitamente, né, ser levado para o céu, né? Muitas pessoas acreditam na predestinação e está tudo bem, né? Mas o contexto aqui que Paulo nos indicou, essa predestinação, é a predestinação de escolha, mas não de arrebatamento. A gente vai ler outro verso aqui para ficar um pouco mais claro o entendimento, né? E vamos comparar, porque no verso 5, né, ó, em amor, quem nos predestinou? Cristo nos predestinou para sermos adotados como filhos, né? Na Nova Versão Internacional. Agora veja Romanos capítulo 8. Veja. Romanos capítulo 8, verso 29. Estou abrindo aqui a nossa Bíblia, né? Romanos capítulo 8, verso 29. Isso mesmo. Diz o seguinte. 28, 29 e 30, né? Para contextualizar, diz o seguinte. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha o verso 29. Pois aquele, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Esse predestinação aqui é a predestinação de escolha. Vamos fazer uma ilustração, né? Eu vou para tal cidade, né? Recife, por exemplo, e eu ligo para o hotel tal e digo, olha, guarda um quarto aí para mim que tal dia eu vou chegar. Ou seja, eu estou predestinando um quarto para ser escolhido para mim e para que eu fique nele, né? Então, essa predestinação é Deus nos escolhendo e Deus querendo adotar nós. Porque o pecado nos separa de Cristo. O pecado é horrível,
né? E nos separa de Cristo. Então Cristo olha e diz, olha, eu vou lhe adotar. E quando eu te adotar, você vai ser o meu filho. E você sendo meu filho, eu vou te dar uma herança. Que é o quê? O céu, né? A nova Jerusalém e tudo mais. Muito bem. Então, assim, algumas pessoas podem dizer assim, Deus nos predestinou uns para ser salvo e outros para morrer. Não, gente, o plano de Deus sempre é o mesmo, é sempre salvar o ser humano. Porém, Deus já planejou desde o início a salvação. Então, o nosso destino maior é qual? É ser salvos, é estar no céu, é habitar a nova terra. Esse é o plano de Deus, esse é o nosso destino, tá? Mas aí entrou o pecado. Então, assim, aí entrou esse intruso chamado morte. Aí algumas pessoas dizem, então Deus predestinou um para morrer e outro para viver. Não, Deus predestinou, o nosso destino maior é ser realmente salvos. Mas com a entrada do pecado, né, algumas pessoas podem ter essa distorção, mas não é, gente. Essa questão do destino, de predestinar, muitas vezes é só nossas escolhas, tá? Então, assim como Evandro escolheu ir para Recife, então ele predestinou a sua ida para lá para estar no hotel, tá? Mas ele escolheu, tá bom? Então essa predestinação não é uns para salvar e outros para morrer, não, mas Deus nos destina somente para viver, tá bom? Mas é porque Deus já planejou. E outra coisa, Ele sabe do futuro, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe se você vai ser salvo ou não. Não porque Ele diz, eu quero que fulano seja salvo, mas eu quero que fulano se perca. Não, Ele quer que todos sejam salvos. Porém, Ele sabe do futuro. Por exemplo, para ficar mais claro ainda, Deus criou o mundo, mas Ele já sabia que o ser humano ia pecar. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E aí o que Ele fez? Então planejou Jesus para vir aqui, para morrer por todos nós, para nos dar essa chance de viver eternamente. Mas Deus predestinou a morte? Não. Deus predestinou a escolha do povo? Não. Então, assim, Deus sabe do futuro. Agora, Ele sabendo do futuro, Ele tem que tomar atitudes, tá bom? Então, fique bem claro isso, que o seu destino e o meu é sermos salvos. Mas se você escolhe um outro destino, um outro caminho, aí Deus respeita a sua decisão. Claro que com dor no coração, tá? Mas também temos que estar aptos para receber a consequência de nossas escolhas, tá bom? Assim como também um pai, uma mãe, né, quer conduzir os seus filhos pelos caminhos corretos, Deus também quer nos conduzir para os caminhos corretos, né? Então um pai ou uma mãe predestina o filho a estudar, a ter uma boa vida, ter um curso, um doutor e tudo mais, né? Então Deus também nos guia para que sejamos salvos, né? Todos os crentes, na verdade, eles já estão na posse da herança por adoção em Cristo. Agora, se eu me afasto de Deus, negligencio a Deus, eu perco essa herança. Exatamente. Por isso que Paulo Exatamente, porque por isso que Paulo foi assim, que nós temos essa redenção em Cristo Jesus. Eu e você podemos ser redimidos em Cristo Jesus, mas será que todo mundo quer essa redenção? Não é? Deus nos predestinou, ou seja, Deus nos deu esse plano, gente. E esse plano é muito bom. Agora, se nós escolhemos outro caminho, temos que arcar com as consequências. Isso mesmo. Então a gente quer deixar isso bem claro, que essa predestinação é o amor de Deus querendo nos adotar, é o amor de Deus nos guiando para essa herança a quem tanto esperamos, a quem tanto sonhamos, de acordo com João 14, né? Mansões, moradas de ouro, o céu, ver Cristo pessoalmente, né? Apesar que podemos perceber de que a graça é de graça, mas não foi de graça, né? Está à disposição a herança dos céus. Então aceite essa herança. Esse sim é o melhor destino, né? Destino. Eu tenho vontade de chegar no meu destino. No destino qual? Ou seja, chegar a um lugar, viu, gente? Porque o destino não é alguém escrevendo e tal. Você vai morrer nesse dia. Foi o destino da pessoa morrer nesse dia. Não, gente, acontece fatalidades. Mas o maior destino que a gente tem que ter é o céu, tá bom? Então, siga isso, porque Deus já nos predestinou para morar lá. Agora, você quer ir? Você quer morar lá? Não é? Então, Deus nos deu esse dom maravilhoso através de Jesus. Creio que tenha ficado claro, né, esses 14 versos falando da bênção de Deus que está em Cristo Jesus, que pelo qual Ele é o autor da nossa redenção, tá bom? Aceitemos o plano de Deus. Os próximos versos
do 15 até o 23, Paulo ora pelos crentes. Eu fico impressionada muitas vezes, Evandro, esse amor, essa vontade, essa dedicação que Paulo tem, mesmo com seres humanos tão teimosos, né? Mesmo com seres humanos tão teimosos, tá? Eu queria destacar antes uma coisa aqui no versículo 13, antes da gente ir para o versículo 15, ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, tá? O que esse verso quer nos dizer? Que no versículo 14 diz que o penhor da nossa herança até aos resgates da sua propriedade em louvor da sua glória. Pronto, podemos dizer então aqui, Evandro, claro que o nosso destino é o céu. E aí vamos fazer o que lá? A gente não vai ficar de mãos atadas, não. Nós vamos então, já que aceitamos o evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo, chegando lá, ou seja, a nossa herança, essa herança que você falou então, qual é então? Nós chegarmos lá para louvor e a glória de Cristo Jesus. Para dizer assim, muito obrigado, Senhor, por me dar uma herança. E essa herança é muito boa, né? Andar em ruas de ouro. Isso. Né? Então é a herança, né, já prometida e que é garantia, só o verso 14, já é garantido que você vai ter essa herança. Basta se tornar crente, né, de acordo com o verso 1, santo e crente, né? No sentido de separado para Cristo, né? A sua vida ser totalmente dedicada à obra de Cristo e ser cristão. Aí sim, pode ter certeza, pode ter garantia, pelo nome de Jesus, pelo que Jesus falou, a herança já é sua. É por isso que um pai ele tem prazer de assinar um testamento e dizer assim, olha, meu filho foi excelente, minha filha foi uma pessoa boa, administrou muito bem meus negócios, ou seja, foi uma pessoa bem determinada para fazer o certo. E aí ele deixa a sua herança para esse filho ou para essa filha, né? Mas por quê? Porque ele se submeteu, o filho ou a filha se submeteu à vontade do pai. Honrou quem? O pai. Honrou quem? Os negócios do pai. Então, gente, a gente não pode querer achar que Deus me predestinou para... Deus quer que eu seja salvo e agora você não vai fazer sua parte? Não, nós também temos que fazer nossa parte. E aqui é o que Paulo disse. Seja selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida todos os dias, tá? Não adianta querer levar uma vida de libertinagem e depois dizer, não, Deus me destinou para o futuro, mas não do jeito que você tá, viu, gente? Tem que fazer por onde. Assim como o filho tem que ser obediente, leal, fiel, honrar o pai para receber uma herança, nós também, certo? Agora sim, vamos lá para o versículo 15, onde Paulo está orando pelos crentes. Diz assim, gente, acompanha comigo a leitura. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-nos em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e em qualquer circunstância. Que oração bonita, né? Então, Paulo orava o tempo todo pelos irmãos. E aqui não é diferente, orando pelos crentes da cidade de Éfeso, né?
ele já começa dizendo aqui no versículo 15 que ele disse, olha, eu tenho ouvido, estou sabendo da fé que vocês têm em Jesus Cristo, da fé que vocês têm no Pai, o amor que vocês têm para com todos os santos, né? Que Jesus nos ama. E Paulo estava dizendo que estava dando uma aprovação pelos irmãos desenvolverem essa fé em Cristo Jesus. E é por isso que ele disse que não cessava de dar graças, de orar, de fazer menção dos irmãos nas suas orações. Evandro, eu ouvi uma frase dizendo assim, que a maior prova de amor que você deve dar para outra pessoa é orando por ela. E de fato é, né? Que a gente, por mais que a gente queira provas de amor circunstanciais, superficiais, mas você prova que ama uma pessoa quando você entrega ela nas mãos de Deus. E não há dúvida que Paulo amava muito os seus discípulos, os discípulos de Deus, os filhos de Deus, e aqui no caso, os irmãos de Éfeso. É interessante realmente, né? Paulo orando pelas pessoas. Você pode ver isso no 16 também, no 18, em que Paulo fala abertamente que ele ora pelos irmãos. Então podemos mencionar que a oração é muito importante. Tanto é que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, fala, orai sem cessar, né? Orem continuamente, em todo o tempo. Então o ato realmente de orar pelo próximo, por toda a cidade de Éfeso, e olha que era uma cidade bem grande. Eu imagino que a igreja de Deus em Éfeso era muito grande, tinha muita divindade, tinha muitos prédios e tudo mais, mas ele estava orando por todas as pessoas. Então analisamos que o amor ele é movido também pela oração. Quando você ora pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pela sua família, você também está demonstrando amor. E isso a gente pode perceber que é um dos atos de amor muito grandioso. Faça isso, né? Orem por todos e uns pelos outros, né? No verso 20, Paulo menciona uma coisa interessante, né? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos, fazendo-se assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, né, sobre justamente esse verso, sobre a questão de Jesus Cristo estar assentado, né, estar à direita de Deus, como se Jesus fosse menos subordinado, né, ou inferior, né, o que no caso não é, né. Mas vendo outros versos aqui, como eu falei, para dar mais ênfase, né, que ao estudar a Bíblia é um verso aqui, outro ali, João capítulo 17, verso 5, diz uma coisa interessante. O próprio Jesus fala, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, olha aqui, junto, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E também lá em Apocalipse capítulo 3, verso 21, o próprio Cristo, né? Podemos ver aqui 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se, olha só, comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, Cristo, ele não é separado de Deus, mas são ligados, são juntos, né? Então, por conta disso, aí entra os versos 22, 21, 22 e 23, que Paulo compara a igreja como uma unidade. A cabeça sendo Cristo, né, que comanda as demais funções do corpo, né? A igreja sendo uma unidade, né, sendo Cristo a cabeça, o comandante. Então isso é maravilhoso, essa analogia que Paulo faz. E outra coisa também, quando Paulo menciona aí no versículo 20, né, que o qual ele exerceu, ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse texto também já foi mencionado pelo salmista Davi, lá no Salmo 110, no versículo 1, em que diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o salmista Davi já tinha dito que o Senhor,
ou seja, Deus, colocou o seu Senhor, ou seja, quem? Jesus, à sua direita, para que tenha o inimigo embaixo dos seus pés. Aqui mostrando a soberania, não só de Deus, mas também a de Cristo, não é? Então nós devemos atentar desse detalhe, porque Ele sim é quem deve estar à direita de Deus. Deixa eu contar aqui uma história para vocês, baseado nesses versos do 20 até o 23. Em 1979, o Papa João Paulo II, ele visitaria os Estados Unidos. Os detalhes, protocolos de preparação para a visita estava lá na pauta do dia. O plano estava requerendo o quê? Precisão, tinha que ser tudo caprichado. Aí em Chicago, a maior arquidiocese católica do país, os oficiais que estavam preparando a chegada, né, do pontífice, sabe o que aconteceu? Descobriram, estarrecidos, que o trono papal havia sumido. E agora, gente? Porque é costume na Igreja Romana manter-se em cada arquidiocese uma sala do trono para o caso de uma visita do Papa. Mas uma vez que nenhum Papa jamais visitara Chicago e a esperança de uma visita dessa natureza foi abandonada a sala do trono, na gestão do cardeal John Cody, havia sido transformado em uma sala de reuniões. Por isso, na semana da visita papal, os oficiais envolvidos nos preparos entraram em pânico, sem saber o que acontecera com o trono. Aí, finalmente, a cátedra papal foi encontrada numa sala de objetos descartados num colégio católico próximo dali. O que eu quero dizer com tudo isso? O incidente tem sim um pouco de dose de humor, né, gente? Contudo, ele também relembra que a igreja pode perder não apenas a sala do trono e o trono. Como aconteceu por vezes em sua história, a igreja pode perder até mesmo o único e legítimo candidato a ocupar essa posição. Quem está entronizado em sua igreja? É algum líder humano? Quem se assenta no trono da vida individual dos membros da sua igreja, da sua congregação? Quem é que está realmente no trono da sua vida? Quem controla o estilo de vida e as suas decisões, tanto na sua vida pessoal como da sua igreja? Quem ou que está entronizado e reina na sua vida? Aqui, como no caso, né, foi perdido o trono para colocar o Papa. Aqui, da mesma forma, essa história que aconteceu de fato traz uma reflexão para nós. Quem é de fato que está no trono do seu coração? Ou esse trono está, como foi encontrado aqui, no lugar descartável, né, objetos e tal. Gente, o Novo Testamento insiste que a suprema soberania de Jesus Cristo, como aquele que pela cruz foi feito e exclusivo Senhor da igreja. Imagine se a igreja cristianizasse todas as suas reuniões. Imagine se ninguém aparecesse com agenda pessoal, tentando manipular outros ou lutando para ser o centro ou ter objetos aprovados. Isso certamente revolucionaria a igreja. Quando, por exemplo, Hitler tentou subordinar a igreja a ele, na Alemanha, Karl Barth, conhecido teólogo, ele reagiu o seguinte dizendo: a igreja tem apenas um líder e esse não é Adolf Hitler. Pense nisso. Seu coração deve ter apenas um líder que está à direita de Deus. Então aqui, por mais que a gente vê que existe sim reis, tronos hoje em dia, mas nós sabemos, né, queridos, que o maior trono que deve ser assentado é Jesus, o Rei do Universo, tá? Porque Ele tem o domínio. Sabe por quê também? Outro motivo, né, Evandro? É porque Deus colocou lá. Não foi ser humano. Então, Deus colocou Jesus nessa posição. O Papa, sim, está numa posição, mas quem colocou ele lá? A gente tem que ver isso aí. Às vezes o pastor da igreja,
um bispo, um padre. Não, eu estou falando qualquer líder religioso, viu, gente? Mas quem é que coloca ele no trono? É de fato Deus ou é ser humano? Tudo que é ensinado na igreja é por um líder que está sendo iluminado pelo poder do Espírito Santo ou por suas próprias ideias? Então nós temos que ver isso. Hitler era um grande líder, não era? Mas quem colocou ele lá foi Deus? Não, foi o próprio ser humano, foi ele mesmo, na base da ameaça, na base da morte, e assim submeter pessoas a lhe obedecer. Então reflita, queridos, que quem é que está no trono do seu coração? Lembrando, irmãos, que Paulo, tanto na carta de Efésios, como também Gálatas, Coríntios, até Romanos, você pode perceber que Paulo, em todas as suas cartas, tenta mostrar que Jesus Cristo é o soberano, que Jesus Cristo é o único Deus e é um Deus que é diferente dos outros deuses. Então perceba que na cidade de Éfeso tinha grandes estátuas da deusa Diana, em Corinto tinha do deus Apolo, eles colocavam imagem dessas estátuas no bolso, né? Paulo chega na cidade de Éfeso e vendo as pessoas idolatrando essa cidade, queria levar Jesus Cristo como o único Deus, de tirar essas estátuas da cidade de Éfeso e colocar Jesus Cristo, né, como o único Deus no coração das pessoas, não em estátua, né? Então perceba, Cristo é que realmente tem que reinar no nosso coração. Dele é o trono do nosso coração. Então tire do seu coração os tronos, os deuses que não é e que não seja o verdadeiro Deus, e coloque no seu coração o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Consequentemente, com essa atitude, você receberá a herança dado por Cristo. Você será chamado filho de Deus, você será adotado por Deus. E permanecendo fiel, você com certeza, sem dúvidas, receberá essa herança que foi prometida por Jesus Cristo. Por isso que Paulo ora tanto pelos crentes, né, para que coloquem sempre Jesus no trono do seu coração. A oração que Paulo fez aqui para o povo de Éfeso é uma oração levada para nós também, que nós não devemos colocar ninguém mais no trono do nosso coração a não ser Jesus. Então esquece líder religioso, esquece aquele que está no púlpito, que é humano, mas coloca Jesus, tá bom? Deus, ele sim que deve ser exaltado. O corpo somos nós, a cabeça é ele. Devemos atentar a isso e não inverter a ordem das coisas. Ser humano é apenas corpo. Deus, Cristo Jesus, é o que é o cabeça da igreja. Amém? Nós estamos finalizando o nosso programa. Foi muito bom estudar mais um capítulo da Bíblia. Nós vamos agora ouvir o resumo final com o pastor Michelson Borges. Ele vai dar um resumo mais para ficar mais frisado na sua mente. E logo em seguida nós vamos ouvir mais uma música em adoração ao Deus do Universo. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de Efésios, mais uma carta escrita por Paulo. E nessa carta, escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, o apóstolo aconselha a igreja e prega a respeito da unidade. Verso 1, o apóstolo reafirma seu chamado divino e chama os efésios de santos. Aqueles que buscam a Deus e vivem com Ele estão separados do mundo e andam em santidade. Verso 2, graça e paz só vem de Deus. Paulo sempre diz isso em suas cartas. Dos versos 3 ao 14, Paulo faz um resumo do plano da redenção e menciona as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, planejadas antes da fundação do mundo e que alcançarão a plenitude a partir da volta de Jesus. Nos versos 4 e 5, Deus nos predestinou antes de criar o mundo para ser santos e viver em amor. Infelizmente, muitos decidem não seguir esse caminho e abandonam o seu destino. Verso 4 ainda, somente na presença de Deus podemos ser santos e irrepreensíveis. Sem Deus, isso é uma impossibilidade. Deus sabe que só podemos ser felizes
vivendo com Ele. Por isso nos predestinou para Ele, para que, por meio de Jesus, sejamos seus filhos. E o verso 6 afirma algo que é muito repetido e enfatizado nas epístolas de Paulo. A salvação é gratuita por meio de Jesus. Verso 10. Quando Jesus voltar, todas as peças vão se encaixar e tudo fará sentido. Cristo é o ponto de convergência entre o céu e a terra. Ele reconciliou a ambos. Verso 13. A palavra de Deus é verdade. É a verdade. Simples assim, a Bíblia apresenta essa verdade de modo muito claro e não há espaço para relativismos quando o assunto é verdade na palavra de Deus. Depois de crer na mensagem do Evangelho, somos selados com o Espírito Santo. Esse é o selo da salvação. O selo escatológico é mencionado em Apocalipse verso 7. O selo escatológico é mencionado em Apocalipse capítulo 7. Verso 14. O Espírito Santo em nós é a garantia de que estaremos preparados na volta de Jesus. No verso 16, o verso 16 mostra que Paulo sempre orava pelos efésios. Você ora pela igreja? Essa é a atitude dele e dos demais líderes. Deram a vida pela igreja. Fizeram tudo o que puderam para manter a igreja no caminho de Deus, às vezes até repreendendo, mas jamais abandonando a igreja, criticando a igreja e a tratando como Babilônia ou coisa parecida. Paulo, repito, sempre orava pela igreja de Éfeso. Verso 17. Deus nos dá o espírito de sabedoria para que tenhamos pleno conhecimento dele. 18. É com os olhos do coração que podemos conhecer a esperança e as riquezas da gloriosa herança de Deus. Não basta conhecer a Deus com os olhos naturais, é preciso conhecê-lo com os olhos do coração. Versos 19 e 20. A ressurreição de Jesus é uma evidência, a maior evidência, na verdade, de que ele pode cumprir as promessas feitas a nosso respeito. E, finalmente, no verso 22, vemos que a Igreja de Deus tem apenas um cabeça, um líder, Jesus Cristo, aquele que domina sobre tudo e todos. Como parte de seu corpo, devemos ser fiéis às suas ordens. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem sono dos justos, a eternidade ali começou, e ao entrar pela
A Bíblia diz que digno é o Cordeiro de toda adoração, de todo louvor. Inclusive, quando ele voltar, passados 1000 anos, tudo se concretizar, todo joelho vai se dobrar e dizer que Deus é amor, que só o Cordeiro de Deus é digno. Então, que eu e você colocamos esse Cristo no trono do nosso coração, no trono da nossa mente e no trono da nossa vida. Deus abençoe você, tenha um excelente sábado. Papai do Céu abençoe sua vida. Não esqueça de participar desses momentos tão bons que nós estamos com a Igreja Adventista com o projeto Primeiro Deus. 10 dias de oração com 10 horas de jejum. Então procure a Igreja Adventista e participe deste projeto com o tema Vida Plena, onde você pode ter muito mais vida, saúde emocional, saúde física e saúde mental. Nos encontramos no próximo sábado, ou seja, na próxima sexta-feira, em mais um programa, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço. Bom, irmãos, ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento, convido você a orar junto comigo. Grandioso Deus, maravilhoso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra, Senhor. Nesse momento oramos por essa casa, por essa família, Senhor. Que não falte o pão de cada dia, Senhor, mas que também não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Oramos por todas as autoridades, por cada pessoa dessa cidade, Jesus. Abençoa. Oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém.